mais delongas, como é que a gente faz então para fazer um filtro passa alta? Então nós vamos começar fazendo uma observação aqui, ó. Então, considere o filtro passa baixas de primeira ordem H de S igual a 1 sobre S mais 1. Tá? Esse filtro, então, ele para o diagrama de Bode desse filtro seria da seguinte maneira, né? Na verdade, módulo é o que nos interessa aqui, né? Melhor não fazer aqui embaixo. Ele vai ser, na verdade, uma subida, né? Até a frequência igual a 1. E depois ele vai estar em linha reta, né? Tá? Então, opa, fiz errado aqui, né, pessoal? Vai ser uma... Eu estou pensando na próxima resposta. Então, ele vai ser um platô, na verdade. Quando ele chega no polo, ele começa a cair 20 dB por década, né? Tá? Então, seria algo assim o nosso filtro. Justamente aqui ele passa em menos 3 dB. Então, as altas frequências são atenuadas, né? Deixa eu ver se eu diminuo um pouco esse ruído, só um pouquinho. Tá, perdão por isso. Então, retornando, filtro passa altas. A fase dele não é particularmente importante para nós agora, né? Tá, e agora a gente vai considerar uma transformação em que eu vou utilizar um outro S, agora que eu chamo de S', que ele vai ser dado por um ômega C dividido por S. Ou, perdão, né? Eu vou dizer que o meu S é ômega C dado dividido por S'. Tá? Quando a gente faz isso, agora a gente tem H de S', e a gente vai ver que esse filtro vai se tornar um passa altas. Tá? Então, o H de S', agora vai ficar 1 sobre ômega C sobre S', opa, mais 1, né? Isso acaba ficando S' dividido por S' mais ômega C. Então, além dele ser um passa altas, esse filtro foi deslocado
até ômega C. Então não importa o que é esse ômega C para nós agora, né? O que importa é que o diagrama de Bose desse cara agora sim vai ser uma reta, né? E ele vai estar subindo até encontrar o polo. Isso aqui vai acontecer na frequência ômega C agora. Tá? Então isso aqui seria o módulo BH de J ômega linha, vamos por assim, né? Certo? Então a gente vai utilizar dessa transformação para projetar um filtro passa altas. Então, tá? Então o projeto de filtros passa altas irá explorar essa transformação. Tá? O que a gente vai fazer, né? Vamos projetar um passa-baixas equivalente e depois transformá-lo. Fazendo essa transformação S igual a ômega C sobre S'. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado aqui agora só é que as definições dos filtros passa-baixo e passa-alto são bem diferentes, né? Então agora isso aqui... esse daqui na esquerda era o diagrama de Bode, então aqui está em dB escala logarítmica, tá? Aqui eu vou traçar aquelas condições do projeto que a gente aprendeu antes, né? Então eu vou ter uma determinada tolerância aqui e uma tolerância aqui embaixo também, um passa-baixas, né? Esse daqui seria o... Opa! Passa-baixas. E agora a gente vai ver como que a gente mapeia um no outro aqui. Então, passa altas. Tá? Então, as frequências que eram importantes para a gente, quando a gente estava falando do filtro passa-baixas, eram a frequência de passagem, a frequência de stop band, né? E aqui em algum lugar, então, a gente acaba ficando com a frequência de corte do filtro. Tá? Agora nós vamos chamar esses daqui de tudo isso barra. Então, ômega P barra, ômega C barra, ômega S barra. Porque, na verdade, quando a gente está falando de um filtro passa altas, a frequência de stop band ela tem que estar... ela tem que ser menor, então, que as outras, né? Então, inverteu a ordem delas. Né? E a frequência de passagem, obviamente, ela tem que ser maior. Então, a frequência de corte vai estar aqui em algum lugar, como foi definido na aula passada. Tá? E as relações, então, entre as frequências, essa relação daqui e essa relação daqui, elas têm que se manter, essas distâncias, tá, pessoal? Essas razões, na verdade. Se a gente faz isso, a gente consegue usar aquela transformação sem problema, né?
Então, nós vamos utilizar, ou utilizamos, a restrição que a frequência de corte do passa baixa dividido pela frequência de passagem tem que ser o inverso da frequência de passagem do passa alta pela frequência de corte. Tá? Então, daqui a gente consegue tirar a frequência de corte que o nosso filtro passa alta tem que ter. Ele vai ser a frequência de passagem original, desejada, vezes a do filtro refletido lá no passa baixa, por isso que está o barra, dividido pela frequência de corte do filtro passa baixas. Certo? Tá, o que aconteceu então, né? Esse ômega S daqui, né? Ele foi para lá do outro lado, ó. E esse ômega P veio parar aqui. Tá? Essas relações é que a gente vai explorar para fazer com que a gente consiga projetar um filtro a partir do outro. Tá? Tem uma outra relação aqui para nós ainda que se verifica, então, que é o nosso ômega P vezes o ômega de stop band dividido pelo ômega C barra. Tá? Como a gente tem esse mapeamento que eu mostrei para vocês antes, né? A gente pode fazer essa relação que está ali na direita também. Muito bem. Então, né? O que a gente faz, então? Então, dadas as restrições ômega S e ômega P, como estão aqui no passa alta, a gente faz um filtro passa baixa equivalente. A gente vai encontrar uma frequência de corte equivalente e etc. Depois, a gente vai encontrar uma frequência de corte no passa alta. E por fim, a gente aplica aquela transformação para chegar no filtro desejado. Tá? Não tem muito mistério isso daqui, tá? Além disso que eu falei para vocês. Então a gente vai já tentar fazer um exercício, ó, já para lembrar da aula passada, né? E isso aqui ele acaba sendo mais um trabalho braçal mesmo do que qualquer coisa diferente, tá? Então projete um filtro com os seguintes requisitos. Eu quero um filtro que a frequência de passagem seja 40 kHz. Eu quero um filtro cuja frequência de stop band seja 10 kHz. Tá? E as minhas tolerâncias são um gama de 5% e um Mi também de 5%. Então, lembrando, né? Mais uma vez, tá? A gente tem aqui os requisitos de projeto do filtro desejado. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um filtro equivalente passa baixas. Então, onde era a frequência de stop bands, agora vai ficar a minha frequência de passagem. Tá? A mesma coisa para a frequência de passagem vai virar minha frequência de stop band agora. Tá?
Esse filtro, como está aqui, então, o filtro passa baixas, a gente já fez ele na aula passada, né? E a gente viu que o N é igual a 3 e a frequência de corte dele era 20 kHz. Tá? Então, isso daqui da aula passada. Certo? Então, agora, o que a gente tem, né? A fórmula que a gente viu antes lá é que a frequência de corte do filtro novo vai ser a frequência de passagem vezes a frequência stop band dividido pela frequência de corte do filtro equivalente feito aqui, né? Tá? Então, essa aqui seria a frequência de corte do filtro equivalente. Nesse caso, a gente vai encontrar aqui que vai ser 10 kHz vezes 40 kHz dividido por 20 kHz. Então, a gente está trabalhando tudo em Hertz, aqui não tem problema, né? A gente vai acabar ficando com 40 dividido por 2, a frequência de corte deu 20 kHz também. Tá? Uma pergunta para vocês, será que vai ser sempre 20 kHz ou será que foi coincidência? Não pode ser sempre igual, porque se fosse sempre igual, eu não ia inventar essa formulazinha aqui para incomodar vocês, né? Eu ia simplesmente dizer que é sempre igual, né? Então, na verdade, né, da aula passada, como o Raul falou agora, o nosso frequência de corte barra, então, que é do filtro passa baixas, a gente viu que ele, na verdade, ele podia ser 16,3 kHz, maior que 16,3, vamos botar aqui maior que 16,4, na verdade, e menor que 24,4 kHz. Tá? Então, a escolha do meu... aqui dentro, né? A escolha ela é arbitrária. Qualquer frequência de corte dentro desses valores faz com que eu satisfaça as restrições do projeto. Tá? Então, se a gente tivesse escolhido um limite inferior, por exemplo, se FC igual, vamos botar aqui, sei lá, 18 kHz. Então, a nossa frequência de corte agora, ela continua sendo 10 vezes 40, só que agora dividido por 18, tá? kHz. E nesse caso seria uma outra coisa, deixa eu calcular aqui para nós já. Seria então 400 dividido por 18 kHz. Então, me dei uns 5 minutos para fazer essa conta, que é o tempo que o MATLAB leva para abrir aqui, né? Porque não sei mais usar a calculadora do Windows. Então, 18... Não, desculpa, 400 dividido por 18, né? Então, agora deu 22,2. Tá? Pessoal, Diga. tipo assim, a frequência de corte pode não ser exatamente igual a que eu tinha escolhido antes, mas a faixa de valores não vai ser igual? Tipo, no caso, se eu tivesse escolhido a frequência de corte menor, o menor caso no passa baixa, o meu passa alto não seria, tipo, maior dentro da faixa? Aquele 16,4 ali, se fosse 16,4 pela fórmula dá 24,4. Pois é, boa pergunta. Boa pergunta, nunca parei de pensar nisso. Será que a faixa é a mesma? Matematicamente, nesse caso, parece que sim. Pois é, nesse caso parece que sim, né? Então faz para todos os outros casos possíveis agora para nós, por favor. E daí nos avisa daí, Rafael. Beleza, na próxima aula. Tá. Não, eu acho que faz sentido o que você está falando, na real, tá? Só que eu não tô conseguindo imaginar isso na minha cabeça, só as fórmulas, né?
mas eu acho que sim. Aí eu teria que pensar um pouco agora, cara. Professor, mas eu fiz para 24,4 e deu 16,4. Pois é. Quando você tá num limite, ele sempre dá o outro, por exemplo. Eu acho que tá certo, sim. Tá certo É, isso. Tá é como certo isso. se a curva, a subida menor fosse espelhada e virasse a maior, né? Vice-versa. Exatamente, a gente está espelhando. Exatamente. Então essas distâncias se mantêm, né? Então, a princípio, não tem problema mesmo. Pô, desgraça. Tá, mas eu ainda precisaria pensar um pouquinho mais nisso para garantir que não vai ter nenhum caso fora só, tá? Mas eu acho que vocês estão certos, sim. Mas é um pouco de feeling, né? Vocês concordam comigo que vocês estão no feeling também, né? Então é importante lembrar, não é porque dessa vez funcionou que vai funcionar sempre, né? Tá, mas eu tô com vocês. Meu feeling é o mesmo. Bom, isso aqui não resolve o nosso problema ainda, né? Agora a gente tem que construir ainda o filtro passa alta. Agora fazemos o passa altas. Como é que a gente vai fazer ele, né? A gente vai dizer que o nosso filtro passa altas, ele vai ser igual a um filtro de terceira ordem, então, passa baixas, que é S ao cubo, mais 2S ao quadrado, mais 2S mais 1, né? Fazendo S igual a ômega C dividido por S'. Tá? O que acontece nesse caso, né? A gente vai acabar ficando com, então, fazendo com calma aqui para demonstrar, S' ao cubo, mais 2 vezes ômega C S' ao quadrado, por 1, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar em cima e embaixo por S ao cubo, né? Tá? O que acontece, pessoal, ele fica um filtro muito parecido com o filtro passa-baixas, né? Vou acertar esse 1 aqui, só para fazer parte do denominador aqui. Só que agora o numerador dele vai ter a mesma ordem do filtro, tá? Então, isso se torna um filtro de grau relativo zero. Tá? E aqui embaixo a gente fica com S, seria S', né? Vezes S', tá? S' ao cubo, mais 2 ômega C S' ao quadrado, 2 ômega C ao quadrado S', mais ômega C ao cubo. Certo, pessoal? Aí o nosso filtro, então, com ômega C igual a 2π vezes 20 kHz. Esse filtro passa faixa agora, né? A gente quer passar uma faixa de valores, obviamente, né? Então a única diferença, agora a gente vai ter o dobro de trabalho, tá? Então esse filtro, né? É a multiplicação de um passa baixas por um passa altas. Tá? Muito simples, né? Então, vamos supor que a gente tem um filtrinho
aqui, multiplicado por um filtrinho aqui. A gente tem um filtrinho aqui. Tá? Basicamente, se eu tenho um filtro que é um passa-baixas e eu multiplico ele por um passa-altas, eu acabo ficando com um passa-faixas. E essa daqui é o que a gente chama de faixa de passagem do filtro. Tá? Então, naturalmente, a gente tem que ter mais requisitos aqui, né? A gente precisa de duas frequências de passagem agora. Então, a gente precisa da... Deixa eu colocar isso para cá agora. Requisitos desse filtro, né? Como é que a gente vai descrever aquele filtro que eu plotei lá, né? Então, eu tenho que ter aqui uma determinada faixa e uma certa tolerância, né? Para passagem. Depois eu tenho que ter a mesma coisa para rejeição, né? Agora eu podia ter colocado essa barra em outro lugar, na verdade, né? Então, vou fazer aqui embaixo. Então, eu vou ter aqui uma faixa de passagem com uma determinada tolerância. E aqui embaixo eu vou ter a faixa que eu tenho que rejeitar com determinada tolerância e a faixa que eu tenho que rejeitar com outra tolerância. Tá? A gente acaba ficando, então, com uma faixa de passagem, uma frequência de passagem 1, uma frequência de passagem 2 e também duas stop bands 1 e stop band 2. Tá? Então, esse aqui seria os requisitos do passa-faixas. Aí. A gente também vai ter aqui o nosso requisito em 1 menos mi, né? Então, aqui é 1, aqui vai ser, perdão, 1 menos gama, e aqui embaixo vai ser mi. Tá? Naturalmente, como esses filtros eles são projetados de forma independente, né? Eu vou projetar um filtro aqui, e depois eu vou projetar outro filtro para cá, né? Tá? Passa baixas, e esse daqui é, então, passa altas. Então, esses projetos eles são completamente independentes. O nosso filtro passa faixas, ele vai ser simplesmente o filtro passa baixas multiplicado pelo filtro. Perdão, errei aqui, né? Passa baixas e aqui passa alta. Tá? Simples. Então, vou fazer um exercício aqui com vocês. E depois vamos adiante, então. Então, exercício. Projete um filtro a partir das seguintes restrições de projeto. Tá, pessoal? Então, o filtro passa baixas, ele vira um filtro normal, a gente já fez antes. Não vamos perder muito tempo aqui, tá? A ordem dele é 3, frequência de corte dele ficou uma frequência de corte dele ficou entre, então, 2,05 vezes 10 na 5 radianos por segundo agora. Frequência de corte maior que isso, mas menor que 2,3
2,31, opa, 2,31 vezes 10 na 5. Tá? Então, o filtro passa alta seria... Esse até dá para copiar, né? O filtro passa alta... Opa, passa baixa de S. Seria, então, o nosso ômega C desses daí. A gente pode escolher o que quiser. Ao cubo, né? S ao cubo mais 2 ômega C S ao quadrado mais 2 ômega C ao quadrado S mais ômega C ao cubo. E o filtro total, que é o filtro desejado, vai ser a multiplicação, então, do passa baixa pelo passa alta. Tanto faz a ordem, tá? Vai ser uma de multiplicação, né? Mas esse filtro vai ter ordem 5 mais 3, então ordem 8. E o grau relativo dele, 3. Tá? Simples, né? Chega a ser chato. E tão simples que é, né? O que nos resta fazer aqui agora são duas coisas, então, pessoal. Ver como que a gente faz para implementar um filtro desses num computador ou num microcontrolador, tá? Então, a gente pode transformar esses filtros em circuitos parecidos com aqueles do Stanley Key lá, né? Então, dependendo da combinação que a gente faz, a gente pode botar 2 Stanley Key em série, pode colocar um Stanley Key multiplicado por um RC, por exemplo. Assim a gente vai compondo os filtros de primeira, segunda, terceira ordem, né? Mas, de qualquer maneira, sempre vai ser uma mão fazer isso, porque a gente vai ter que fazer um circuito elétrico para isso, né? Tá? Então, trabalhar com eletrônica, além de ser caro, né? A gente fazer isso, é mais difícil manutenção e depois é mais difícil a gente fazer qualquer tipo de alteração no circuito físico, eletrônico, né? O mais fácil seria a gente reprogramar um microcontrolador, por exemplo. Tá? Então, o próximo passo seria esse, seria como é que a gente faz para pegar esse filtro, que é uma função de transferência, e ao invés de transformar ele num circuito elétrico, transformar ele num código de computador. Tá? Isso que a gente vai ver agora, então. Certo? A não ser que vocês tenham alguma dúvida, daí, por favor, me chamem. Senão eu vou tocar ficha. Eu tenho uma dúvida, tipo, um negócio que eu tava pensando esses dias. Tipo assim, se eu tenho um filtro passa baixa e eu botar uma onda quadrada com uma frequência maior que a frequência de corte, tipo, tipo, a onda quadrada vão ser várias senoides e todas elas vão estar na banda de rejeição, certo? Certo. Agora, tipo, se eu pegar um filtro passa alta e eu botar uma onda quadrada com uma frequência menor que a frequência de corte, eu vou ter, tipo, várias componentes que vão estar dentro da banda de passagem, né? Certo. Mas, tipo, sei lá, eu fiquei pensando, isso me incomoda um pouco, não faz muito sentido, né? Tipo, matematicamente, sim, faz, mas é meio confuso pra mim, porque, tipo, a onda quadrada, sei lá, tem uma frequência de 10 kHz. Aí eu faço um filtro passa alta para passar acima de 20 kHz, e aí, tipo, eu tenho partes dessa onda quadrada que vão passar por causa, sei lá, me incomoda um pouco. Então vamos te desincomodar, né, cara? Que essas são as perguntas que valem a pena, né? Olha aqui, ó. Então vamos supor que tem esse filtro daqui, tá? E vamos supor que daí tu coloca, então, multiplica por esse filtro um sinal que é uma onda quadrada. Então ele vai ter componentes aqui. Daí depois, como é uma onda, um sinal periódico, né? Ele vai ter componentes aqui, depois vai ter componentes aqui, componentes aqui, componentes aqui, componentes aqui. Cada um desses componentes daqui, ele vai receber um ganho quando ele passa pelo filtro, tá? Então, tu tem como calcular exatamente cada um deles, né? Então, tu vai ter aqui, por exemplo, C na N, para cada uma das constantes que multiplica uma senoide, né? Até uma onda quadrada eu acho que só tem senoides, então a gente pode trabalhar com B na N.
E cada uma delas vai ganhar um filtro, vai ganhar a fase referente, desculpa, o módulo, né, vai ser multiplicado por H de J ômega C vezes N, né, ou ômega 0 vezes N, tá? Então esses sinais daqui, por exemplo, eles não vão ser atenuados. Mas os outros todos vão ser atenuados, né? Então se tu tivesse uma onda quadrada assim, o que ia acontecer? Tu acaba ficando só com as duas primeiras componentes. Provavelmente você quer fazer alguma coisa assim, né? Tu está desmontando a tua série de Fourier, né? É isso que está acontecendo, tá? Então, para essas frequências altas, tu está cancelando elas. Se tu faz o contrário, então, se tu tem um filtro que é assim, e depois aqui, aí o que acontece? Tu vai estar eliminando as frequências baixas da tua série, e tu vai estar deixando as frequências altas, tu vai estar deixando elas intactas, né? Então, essa excursão grande que a gente vê aqui, que é causada pelas baixas frequências, tu não vai ver, tu vai acabar vendo alguma coisa assim daí. Tá? Melhor maneira de fazer as pazes com essa tua... Fala. É que, por exemplo, se eu quero filtrar um sinal de uma frequência, então, tipo, faz mais sentido eu fazer um filtro passa baixas, que ela fique fora da frequência de passagem, porque eu vou garantir que eu estou filtrando tanto o meu sinal quanto todas as harmônicas, sei lá, componentes dela, do que um filtro passa alta, ou não tem nada a ver? Não, depende do teu objetivo, entendeu? Se o teu objetivo é filtrar as altas harmônicas, tu vai fazer um passa baixa. Se o teu objetivo é filtrar as baixas, tu vai fazer um passa alta, né? Então isso vai depender da tua aplicação, né? Não tem o que... Não tem uma resposta padrão para isso sem tu me dizer assim, olha, qual é o contexto que tu está trabalhando, né? Sim, eu, tipo, o contexto que eu tava pensando era, sei lá, eu tenho uma onda e eu quero, tipo, zerar ela. Só que aí, no caso de eu fazer um filtro passa alta, mesmo que minha onda tivesse dentro da banda de rejeição, eu teria harmônicas, tipo, eu teria componentes dentro da banda de passagem, né? Não, se tu quer zerar ela, tu faz um filtro assim, ó, bem simples. Entendeu? Sim, sim. Então, de novo, depende da aplicação que tu está trabalhando, né? Mas o que eu sugiro que tu faça, ó, pega esse teu sinal quadrado aqui e joga ele no MATLAB em duas funções de transferência, né? Uma passa alta e uma passa baixa. E tu vai ver o que vai acontecer com eles, né? Tá? Aqui é até interessante assim, ó, porque se tu tiver dois filtros que são complementares, então se tu tem um filtro que é um HA mais HB, H alta mais baixa, se esses filtros forem iguais a 1, então depois tu pode somar esses caras aqui e tu tem que ter o mesmo sinal original lá, a onda quadrada, né? Tá? Aqui vai ter uma onda quadrada igual. Então, por exemplo, um filtro que é assim seria aquele lá que a gente fez antes, ó, S mais 1 mais 1 sobre S mais 1. Isso aqui é 1, né? Então esse aqui é um passa alta e esse aqui é um passa baixa. Dessa maneira a gente consegue separar o sinal em passa alta e passa baixa, né? E depois voltar ele para... Não vai estragar o sinal, né? Mas a gente poderia manipular só as harmônicas altas e as harmônicas baixas. Isso aqui é utilizado às vezes em sistemas de som, né? Tu tem um sinal de som, tu quer passar parte dele para o subwoofer e parte dele para o... Sei lá qual é a caixinha que é o oposto do subwoofer lá. No meu tempo só tinha subwoofer, né? Então assim tu passa para separar o baixo das agudos, né? Por exemplo. Então depende do que tu tá fazendo, né? Aí fica difícil dar um exemplo, né? Não, eu entendi, eu entendi.